E você falou um pouco assim, que algumas crianças têm uma sensibilidade aumentada ao estímulo, reagem, né, De são mais forma sensíveis exagerada mesmo. e outras são Hipo, e a, hipossensíveis. hipo, a gente, então, assim, depois que essas sensações entram, a gente tem um processo que a gente chama de modulação, que eu falo que é o volume do rádio. Então, é exatamente o que a gente falou. O volume do rádio eu vou ajustar ele porque eu preciso. Em algumas crianças, em algumas pessoas, o volume do rádio está muito alto. Então, eu percebo as coisas de forma exagerada. Então, aquela criança hiperreativa ao som, né? Então, vai no aniversário, cantou parabéns, põe a mão no ouvido. Ou que não gosta de luz brilhante, se incomoda quando sai no sol, quer um óculos, quer tampar. Ela pode reagir de forma exagerada ao tato. Ao vestibular, é muito comum aquela criança que tem muita insegurança, medo do movimento, então não gosta de balanço. Se vai num brinquedo um pouco mais de movimento que as crianças costumam amar, é aquela criança que fica... Você vê que não é medo, assim, um medo ok, né? Aquela criança que fica até com sudorese, taquicárdica. Então, é um medo desproporcional que a gente fala ao desafio. Então, ela Entendi. também pode ter um volume exagerado para o movimento. Né? E o oposto é aquela criança que é hiporresponsiva. Então, é isso que a gente falou da força, ela pode não perceber direito a propriocepção, então ela não consegue graduar a força. Quanto que eu uso de força para jogar essa bola? Ou para sentar no colo da minha mãe? Ela pode ser hiporresponsiva ao movimento. Então, aquela criança que não para é um outro sinal. Aquela criança que não para, de novo, toda criança precisa de movimento e isso é normal e é saudável na infância. A gente aqui está falando, né, de quando isso realmente chama a atenção da família. Então, aquela criança que não para, que não se concentra, que está o tempo todo em movimento, como os pais relatam para mim. Ele está o tempo todo em movimento. Então, esse é um outro sinal. O volume está baixo demais. E o que a criança faz na tentativa de aumentar o volume? Ela busca, mas nunca está suficiente. Então, ela segue. Né? Mesma coisa em relação ao tato. Aquela criança que pode também ter isso. Então, ela está sempre se sujando, passando a mão, se enfiando na lama, passando tinta, de uma forma que foge um pouco do esperado. Então, pode ser uma busca dessa sensação, porque ela tem uma percepção diminuída também. Sim, e pode ter, e é algo muito complexo, assim, pelo menos que eu já li, que pode, assim, o volume tá baixo para um sentido e alto para outro. Perfeito. Então, o que é o mais comum? Não quer dizer também que seja a regra. E a gente Sim. pode ter várias, mas assim, o que é mais comum da gente ver no consultório, né, nos hospitais? A gente vê uma criança que tem uma hiperresposta em alguns sistemas e uma hiporresposta em outro. Então, o volume alto, por exemplo, no tato, uma criança que não gosta de se sujar, por exemplo, ou chora para tomar banho e lavar o cabelo, mas adora movimento. Ou gosta de coisas com força, adora carregar peso para lá e para cá, adora se pendurar. Então, isso é o mais comum da gente ver, esse hipo para um e hiper para outro. E aí, assim, agora vamos falar dos sintomas especificamente ali durante a refeição, né? Que seria, eu vejo muito assim, a criança que fica com a comida na boca, esquece da comida na boca, né? Esse é um O que sinal. mais? A criança que faz náusea ou vômito com muita frequência na alimentação, isso precisa chamar a atenção dos pais. Às vezes, só de ver, sentir o cheiro na cozinha, né? A criança já nauseia. A criança que não aceita colocar a mão na comida, também é um ponto de alerta, né? Às vezes eu falo assim, às vezes o pai fica feliz porque é mais fácil no começo, mas esse precisa ser um sinal de alerta. A criança que não se interessa em colocar a mão na comida é sempre um sinal de alerta. Criança que não leva coisas à boca antes até da introdução alimentar já pode ser um sinal para o pediatra. Eu falo assim, bebê de 4 meses, 5 meses, que não está levando o brinquedo na boca, que não está levando mão na boca, já precisa ser um sinal de alerta. Provavelmente essa introdução alimentar não vai ser boa, dificilmente vai ser boa. Então, são os sinais. Durante a alimentação, o que mais que os pais podem perceber? Criança que tem crise de birra, Isabela, choro, muito perto do horário das refeições. É um sinal que eu sempre peço para os pais olharem. Se você percebe que aquela é uma situação de estresse para a criança, também pode ser um muito sinal. Desagradável, né? Exatamente. Muita e aí, ansiedade para ela, né? muita ansiedade.
a criança que não para na mesa. Eu sei que, assim, os pais aqui vão falar, nenhum para de fato, né? De novo, trazendo para a realidade. Crianças ficam 10 minutos comendo. Nenhuma criança fica meia hora, como a gente imagina. Mas aquela criança que come correndo, que come pulando, né? Porque ela tá muito, não é que necessariamente seja isso, mas muitas vezes ela está tentando compensar uma sensação desagradável com uma sensação de movimento, com uma sensação de propriocepção, para conseguir se regular. É quase que uma coisa sabida, quase não, é uma coisa muito sabida que as crianças fazem na tentativa de compensar aquilo, né, que tá desregulado. Então, esse pode ser outro sinal. Criança que só come quando está distraída. Porque a gente tem isso, né? A gente foca, aí eu tiro o foco daquela sensação que está desagradável. Então, eu só como se estiver com um tablet, só como se estiver na televisão. Pode ser um sinal. Quer dizer que tem que tirar, né? De novo, na criança com dificuldade alimentar grave, não tem nenhuma coisa que tem que ser feita assim, sem orientação. Eu vou falar? Isso, porque você pode regredir ao invés de avançar. Mas é só olhar para isso como um sinalzinho de alerta, de fato. Sim, ótimo. Muito bem. E a criança que demora muito para comer também pode ser? Você falou da criança que não fica quieta. Isso, a criança que demora muito é um outro sinal muito clássico também. Aquela criança que leva, assim, os pais ao contrário. Às vezes eu quero estimular que a criança coma sozinha, de forma independente, já está com 3, 4 anos, já deveria estar comendo há muito tempo, e os pais ficam doidos, porque é aquela criança que leva, assim, 40 minutos na mesa. Parece que não, exatamente como você falou, parece que não percebe o alimento dentro da boca. Então, você tem que lembrar a criança a mastigar a comida. Tem escape, às vezes, de comida aqui, né? Tem, às vezes, gosta mais de muito tempo, que gosta de tempero, né? Então, isso também pode ser, eu ia falar isso, na dificuldade alimentar é importante sempre a gente lembrar, né? Como a gente tem essas dificuldades hipo e hiper, a criança pode ser aquela criança que não gosta de gosto forte, e pode ter a criança que é o oposto, que gosta de pimenta, de coisas mais azedas, né? Porque vai ajudar nessa percepção também. Exatamente. Pode ser um dos sinais. E outro também é aquela questão, só tolera crocante, seco e não tolera molhado, ou o contrário. Só uma textura. Então, às vezes só é o pastoso, e a criança não evolui do pastoso. Né? Então, às vezes você chega pra gente, a criança está com 2 anos, 3, e está lá no pastoso e a pediatra, a nutri, não conseguem evoluir a textura. Então, esse é um sinal. Ou o contrário, a criança que só quer crocante. A mãe que não tá dando a comida pro menino, continua amassando, mas o menino não tolera, né? Isso, a gente às vezes acha, né, que é isso, e muitas vezes a gente vai ver a criança realmente não tolera, faz náusea, né, quando é apresentada uma outra textura. Então, aceitar só um tipo de textura também. Exato. E geralmente essas crianças mostram, igual você falou, desde antes da introdução alimentar, pode ter alguns sinais, né? Podem geralmente ter, então. A introdução alimentar é mais difícil, né? Não é aquela história... Porque tem uma história da dificuldade alimentar, que tem outra causa, que é assim, a criança comia super bem, comia de tudo, evoluiu tranquilamente com as texturas, e chegou com 3 aninhos, começou a ficar seletiva, e aí parou de comer as coisas e tal. Não é essa a história, né? É muito difícil que seja. Educação sensorial. Geralmente é uma coisa que a dificuldade já vem desde a introdução alimentar, e já era difícil, né? Isso. O que pode acontecer, Isabela, eu falo nas crianças com transtorno de processamento sensorial, né? É assim, também é uma oscilação. Então, às vezes, por exemplo, dependendo do que a criança está sendo exigida, ela tem uma tolerância maior ou menor. Então, a gente pode ver uma pior. Às vezes, assim, a criança, por exemplo, estava outro dia falando de uma criança que ela tinha uma experiência muito de vomitar, né, com a comida. Então, mas ela aceitava. Mas assim, não era confortável, mas ela aceitava. E aí quando chegou lá por volta dos 3, aí teve uma coisa assim, não tolero mais comer. Então, isso a gente pode ver, mas a criança já tem alguns sinaizinhos ali, né? Já tinha um dia que ela tolerava bem, comia bem, mas era desconfortável para ela. E a gente via em outros cenários essa dificuldade sensorial. Então, não era só na alimentação. A gente, né, os pais percebiam isso em outros cenários, mas na alimentação era ok. Né? Porque o ambiente ele vai influenciar também, e as experiências dessa criança, elas vão influenciar. E às vezes o que acontece também?
essa criança, a gente fala que do ponto de vista emocional e comportamental, ela também tende a ser mais sensível. Então, uma experiência negativa, né, que para uma outra criança vai passar como, ok, eu vomitei, ou então, minha professora insistiu para eu comer uma coisa que eu não gostava, eu não gostei dessa insistência, mas isso passa batido. Para aquela criança, isso pode virar uma bola de neve. Então, a insistência para comer, por exemplo, determinada coisa que ela realmente detesta, pode virar uma chave muito negativa. Ou um processo de hospitalização, de internação. Então, a criança vinha bem no processo, aí teve uma hospitalização, teve lá que ser sondada várias vezes, teve uma bronquiolite, enfim, qualquer coisa. Essa criança depois demora muito para se recuperar do ponto de vista alimentar. E aí a gente vai vendo que tem ali uma questão sensorial que foi agudizada por um evento ali de hospitalização, que pode acontecer também. Entendi. Então você está falando que às vezes a criança está indo até bem, com certas dificuldades, mas aí se ela tem uma experiência negativa, uma hospitalização, ou da maneira como é conduzida, e aí pode piorar, né? Pode ir piorando com o tempo. É isso. Isso, exatamente.